E é extremamente importante. A gente sabe que as pesquisas de intenção de voto mostram ali um pouco à frente Kamala, mas uma disputa muito acirrada entre os dois, né? A gente não sabe realmente o que vai acontecer. E aí os apoios públicos de pessoas famosas, isso traz um peso gigante. Ontem, após o debate, a grande cantora americana, a Taylor Swift, anunciou o apoio a Kamala. E isso tá bombando nos Estados Unidos e no mundo, inclusive. E o próprio Trump se incomodou com isso, né? E falou que ela vai se prejudicar com esse apoio. É isso mesmo, Jamil? Queria te ouvir a respeito desse apoio da cantora Taylor. É muito curioso essa história, porque existe um amplo debate aqui nos Estados Unidos se personalidades, e principalmente, vamos dizer assim, da elite das artes, etc., se isso atrapalha ou se isso ajuda uma campanha eleitoral, se isso cria algum tipo de vínculo elitista ou de muito intelectual, ou desse lado ou daquele, enfim, tem todo um debate muito acirrado sobre essa questão. Bom, e aí, perdão, só para dar contexto, isso foi porque a Hillary, lá atrás, contra o Donald Trump, naquela primeira eleição do Donald Trump, também tinha vários artistas ao lado dela, e aquilo ali, obviamente, não deu o resultado esperado. Então, existe esse debate. Agora, Taylor Swift, eu não sei nem com o que compará-la, né? Ela é uma personalidade, eu diria, das mais influentes do mundo, e aqui nesse país tem um impacto gigantesco num setor da população que interessa muito a Kamala Harris. Os jovens que não estão registrados para votar ainda. Ou seja, aqueles que sequer fazem parte das pesquisas de opinião. Aqueles que podem reverter um estado ou outro estado. E o que fez a Taylor Swift, que foi a cereja no bolo de ontem do debate da Kamala Harris, foi, instantes depois de terminado, ir às redes sociais e dizer: eu apoio Kamala Harris. Então, isso, obviamente, teve um impacto muito grande. Hoje pela manhã no ônibus, aqui foi curioso, porque estava indo para a escola com os meninos, levando os meus filhos para a escola, toda a garotada falando do quê? Da Taylor Swift, não da Kamala Harris. Então, você tem, obviamente, a atração de um público que eventualmente pode votar por Kamala Harris. Por isso, a grande preocupação de Donald Trump, porque ele sabe que esse público é um público, obviamente, complicado para ele, por vários motivos. Ele decidiu dizer que isso vai prejudicá-la em termos comerciais. Eu acho que ela não está muito preocupada com diante do impacto que ela tem e da dimensão que ela tem. Eu acho que isso não vai ser exatamente um problema. O que também ficou muito claro, e aí pelas reações do Donald Trump hoje pela manhã, é que ele não quer um novo debate, não, Thales. Olha só, ontem a Kamala Harris disse: olha, estamos prontos para um novo debate. Hoje pela manhã, ele, sem citar fontes, disse que ele ganhou, olha só, Thales, ele ganhou por 80-20. Tá? Essa foi a versão que ele passou para a emissora amiga dele lá, que ele ganhou por 80-20, sem, obviamente, dizer de onde vem essa, entre aspas, pesquisa. Então, você vê aí que há, obviamente, uma mudança importante. O Josias tem toda a razão. Isso não garante a vitória da Kamala Harris na eleição em novembro, mas, obviamente, ele dá tudo que aconteceu ontem, dá um tom novo para a campanha eleitoral. Lembrando que aqui nos Estados Unidos não é a maioria dos votos, vamos dizer assim, que garante a eleição. Você pode ganhar a votação popular, mas você pode perder a eleição para presidente. Isso, claro, depois a gente pode explicar com mais detalhe, mas uma certa Hillary Clinton também ganhou a eleição em números absolutos. Ela também ganhou e não foi eleita. Você vai ter que explicar isso melhor. É bom você já explicar, Jamil, como é que funciona isso, porque, como você falou, depois desse debate, e principalmente com esse apoio da Taylor, né,
que é muito interessante o que ela escreve nas redes sociais dela, e é de um peso, como você falou, é o assunto do ônibus, é o assunto das Assunto do ônibus. ruas, e não só dos Estados Unidos. A Taylor, ela é uma cantora com influência no mundo todo. Aqui no Brasil, olha o que aconteceu quando ela veio aqui, né? E ela É, fala lá, lembre-se de votar, é preciso estar registrado. Ela faz essa provocação aos jovens. E aí ela isso. fala, olha, eu fiz uma pesquisa, e ela fala que não é um voto da cabeça dela, ela diz que ela pesquisou, eu fiz uma pesquisa, eu fiz a minha escolha. É para você fazer a sua também. E aí ela diz, eu vou votar em Kamala porque ela luta pelos direitos e causas que acredito que precisa de um guerreiro para os defender. Eu acho que ela é uma líder de mão firme e talentosa. E acredito que podemos realizar muito mais nesse país se formos liderados pela calma e não pelo caos. Fiquei Isso. animada e impressionada com a sua seleção de campanha, né, que é o vice dela, o Tim, que defende os direitos LGBT e que, inclusive, os direitos da mulher em relação à luta, né, pelo seu corpo e tudo mais. É muito É. interessante, né, a gente ver a força disso. Como você falou, né, Jamil, é um apoio que vem muito bem-vindo nessa reta final aí da campanha de Kamala, né? Muito, muito bem-vindo, tanto que houve uma enorme comemoração da parte democrata ontem, quando essa... E, claro, tudo absolutamente orquestrado, foi logo depois de terminado o debate, o que, obviamente, fez com que todas as emissoras americanas falassem sobre Taylor Swift, dando um apoio, ou seja, no fundo, dizendo o seguinte, e aí, claro, uma forma muito inteligente de dizer, nós vencemos, até a personalidade talvez mais popular dos jovens americanos optou, depois desse debate, por nos apoiar. Então, é uma forma muito sofisticada, eu diria, de comunicação, uma forma muito sofisticada de campanha eleitoral, você fazer toda essa engrenagem acontecer. E é isso que aconteceu ontem. Insisto, não quer dizer que Kamala Harris já tenha vencido a eleição. Longe disso, longe disso. Existe nos Estados Unidos um setor muito grande, muito real da população que não quer essa visão de mundo, que não quer, ou que tem um ressentimento muito profundo em relação às elites, a Washington, aqui a Nova York, enfim, existe esse grupo e ele é real. Então, não é nenhum tipo de garantia. Só para explicar rapidamente, senão a gente vai ter que entrar num curso de ciência política aqui, Fabiola, o colégio eleitoral americano é que elege o presidente ou a presidente americana. E aí o colégio eleitoral depende de cada um dos estados. Cada estado tem um peso específico nessa eleição. E aí, obviamente, você tem uma disparidade entre o número de votos totais da população e o número do colégio eleitoral. Califórnia, tantos votos. Nova York, tantos votos. Flórida, tantos votos. E são esses colégios eleitorais, esses votos dos colégios eleitorais que os candidatos precisam assegurar para que, no final, tenham um número suficiente para ser presidente. Você vai lá, mas calma aí. Então, não é realmente uma democracia, porque não é um voto, uma pessoa, um voto. Não, a gente precisa entender a história americana justamente numa tentativa de manter esses 50 Estados Unidos e não romper o que aconteceu com a América Latina. Houve um acordo inicial de que cada estado teria um peso específico para a eleição de um presidente que representaria essa federação, essa confederação. Portanto, você tem aí uma história da formação de um país que acabou definindo a maneira pela qual cada estado tem um peso nessa eleição final. Eu sei que é complicado, né? Os próprios americanos também consideram complicado, mas esse é o sistema e reabrir esse debate hoje seria extremamente complicado. O fato, e aí vamos voltar ao fato, ganhar o voto popular não significa que você ganha a eleição. Hillary Clinton ganhou o voto popular e não venceu a eleição. É isso, Jamil, eu Outro vou te aspecto, viu, liberar. Fabiola? Me Eu já vou permite? passar para. Vou ficar com o Josias e com o Thales, depois a gente vai tocar tudo nisso. É que o Jamil precisa ir. Você vê que ele tá ali, ó, no visual. Jamil, um beijo, querido. Você ficou bastante tempo